Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Escola Sabatina e nós vamos hoje continuar o tema que começamos na semana passada, que é a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Nós estudamos semana passada a parte 1 e hoje vamos continuar com a parte 2. Antes da gente prosseguir, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com os irmãos da sua igreja. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas, né? O objetivo do canal aqui não é só auxiliar os irmãos na Escola Sabatina, mas também levar o Evangelho àqueles que não têm conhecimento da verdade. A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Lembrando, né, como sempre a gente lembra aqui, que o tema geral da nossa lição é como interpretar as Escrituras. Nós temos aqui na introdução da lição dessa semana a citação de alguns pensadores, alguns cientistas que, apesar de serem cientistas, né, geralmente a visão que muitos têm do cientista de que o cientista é uma pessoa totalmente avessa a Deus ou a questões religiosas, né? Mas nós temos o exemplo aqui de alguns cientistas que, na verdade, deram sua contribuição para a religião, né? Além de trazerem luz para a ciência, eles também trouxeram luz, ou então trabalharam de alguma forma para que o evangelho fosse propagado, defenderam questões bíblicas, mas infelizmente essa não é a posição talvez não sei, a maioria dos cientistas, né, dos acadêmicos, que tendem para uma linha mais ateísta, né? Mas o que a gente tem que entender nessa história é que a gente não pode confundir e achar que a busca do conhecimento nos afasta de Deus, né? Muito pelo contrário, né? Quanto mais conhecimento você tem, melhor você compreende a palavra de Deus, né? Deus ele já está ali te orientando com o Espírito Santo, e à medida que você encontra mais luz, seja nas artes, seja nas ciências, isso vai ajudar você a compreender mais ainda a palavra de Deus, porque são recursos que o próprio Espírito Santo vai usar para que você possa se aprofundar mais. Não se esqueça do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era versado em várias línguas, ele tinha conhecimento da cultura dos povos circunvizinhos ali, tinha muito conhecimento da cultura grega, que era a que predominava na época, e em certo momento ele chegando ali na Grécia, na cidade de Atenas, ele no Areópago, ele conversou ali com filósofos estoicos e epicureus, conseguiu debater ali de igual com ele, de igual para igual com eles, citou até poetas gregos para defender a sua tese teológica. Então são recursos que Deus usa, recursos ricos que Deus pode usar, né? Usar você como ferramenta para isso aí. Não quer dizer que se você não tem esse preparo todo, Deus não vai usar. Na verdade, Deus opera e trabalha com todas as pessoas. Mas se você tem a oportunidade, você tem o desejo, a vontade de aprender mais e mais, então siga nesse caminho, porque é um caminho muito bom. Os pensadores, os cientistas que são citados foram Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle. Alguns exemplos. Nós vamos falar um pouquinho deles no final. Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico da lição dessa semana, que vem trazendo um tema bem polêmico, né? Um tema atual, que é a questão da Terra plana, né? Então, o título do tópico é Uma Terra Plana? Né? Ele vem trazendo essa pergunta, uma Terra plana? O que você pensa sobre a Terra? Terra plana? Você acredita mesmo nisso? Pode ser que você que esteja vendo o vídeo acredite que a Terra seja plana, e acredito que a maioria dos que estão assistindo acreditem que a Terra é redonda. Eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que a Terra é redonda. Eu acredito que a Terra gira em torno do Sol. Ela gira ao redor de si mesma e gira ao redor do Sol. E nós temos a Lua, que também orbita ao redor da Terra. Então, é nisso que eu creio. E é nisso que nós, adventistas do sétimo dia, também cremos, né? Os adventistas do sétimo dia
não creem na Terra plana. Então eu queria deixar claro, porque isso virou um motivo de embate entre muitos cristãos. Infelizmente, os defensores da Terra plana, eles muitas das vezes não são muito corteses não, na hora de debater. Né? Eles são até agressivos, procuram difamar aqueles que pensam o contrário do que eles acreditam. Então é uma coisa muito triste. Né? E eu acho absurdo porque está mais do que provado que a Terra é redonda, está mais do que provado, assim, eu acho que as provas são, eu não preciso nem para o espaço, eu não preciso nem ver fotos da Terra tiradas do espaço para saber que a Terra é redonda, é a própria lógica das coisas. Né? Uma pessoa que vai viajar de avião, se você sai daqui na direção do Oriente, você gira, 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 você vai alcançar o Ocidente. De novo, você vai chegar no mesmo ponto se você der a volta à Terra. Então não tem, né? Esse é um detalhe, né? Tem muitos outros aí. Eu vou deixar na descrição do canal vídeos sobre isso aí, se você quiser ver, sobre essa questão. E eu acho até uma questão trabalhosa de ficar se debatendo, porque acho que é uma questão tão obsoleta. Mas se debate, né? Então eu queria ler um texto, um único texto aqui de Isaías, do profeta Isaías. E a Bíblia, né, é bom deixar claro aqui que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia, ela não tem essa intenção, ela não tem, não tem intenção de explicar quais são os elementos que formam a matéria, não tem intenção de explicar como funcionam as leis da física, não explica como Deus criou ali nos 6 dias da criação, como ele foi dando forma à Terra. Ele apenas deixa claro o seguinte, que Deus criou, explica quantos dias foram, o que ele fez no final do dia, como ele fez o homem, o motivo da criação do homem. Então a Bíblia ela dá resposta para isso, mas ela não está preocupada com questões científicas. Né? Isso aí, não, a ciência, o estudo da ciência não é pecado. Na verdade, é muito bom que todos nós nos dediquemos. Nós temos na Bíblia um grande cientista que foi Salomão. A gente vê ali que ele escreveu tratados sobre a natureza. Então, ele escreveu muita coisa que nós não temos. Nós não temos acesso ao material que saiu das mãos de Salomão. Nós temos apenas 3 livros que são da autoria dele. Né? Na verdade, apenas não. Nós temos 3 ótimos livros. Né? Livros inspirados por Deus saíram de sua mão, mas outros escritos, né? Ele não escreveu só esses 3 livros, escreveu muito mais coisas, nós não temos acesso a isso. Não, um dia, quem sabe, né? Lá na eternidade, a gente conversando com Salomão, sabe o que mais, que outros trabalhos ele fez. Mas lá no profeta Isaías 40, 21, 22, vem dizendo assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele, Deus, falando de Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Né? Essa palavra hebraica aqui usada para falar sobre a redondeza da terra, em algumas Bíblias, né, em algumas versões mais antigas, trazia até a palavra globo. Ele está assentado sobre o globo da terra. Algumas versões vêm dizendo assim, cúpula, né? Cúpula. De toda forma, a ideia de redondeza aqui. Lá em Jó também a gente encontra essa mesma afirmação, né? O círculo da terra. Então, a Bíblia, os escritores bíblicos, eles não tinham essa noção de terra plana. Não havia essa noção de terra plana. Por incrível que pareça, né? A gente pensa assim que os antigos, eles não pensavam sobre as questões, pensavam muito. Na verdade, os gregos, né, eles já sabiam que a Terra era redonda. Eles sabiam, usando até a própria matemática para provar isso. Olha, naquela época. Hoje em dia existem muito mais provas. Infelizmente tem gente ainda nesse caminho aí, retrocedendo. Muita gente chama os cristãos de obscurantistas, né, mas existe gente muito mais, muito mais enterrado no obscurantismo do que se imagina. Né? Infelizmente, essas pessoas tentam usar a palavra de Deus para justificar isso aí, mas não há justificativa. A palavra de Deus ela não apoia
essa ideia. Bom, o segundo tópico da lição fala sobre a criação na literatura antiga. Do que vai tratar aqui esse tópico? Existe uma ciência em teologia, que é uma área da teologia, que trata de comparar as religiões, a religião comparada. Então, você tem ali toda a história bíblica, né, toda aquela epopeia, toda a saga do povo judeu, do povo dos tempos bíblicos, aí, todas as histórias com seus personagens, os eventos. E aí, aquele que estuda, que faz essa religião comparada, ele vai comparar aquilo com outras religiões, com outras crenças da época, né, da época dos escritores bíblicos. E a gente sabe que haviam muitas nações naquela época, e cada nação tinha a sua própria cultura, sua própria religião, e eles tinham seus mitos, né? Eles acreditavam em certas coisas. A maioria deles eram politeístas. Um ou outro povo aí se aventurou ao monoteísmo. A gente tem até um exemplo aí com os egípcios, né? Houve uma fase da história dos egípcios onde eles adotaram, o faraó adotou a adoração a um único Deus. Só que isso aí, na verdade, foi rejeitado. Após a sua morte, voltaram ao culto antigo. Muitos acreditam que esse faraó teve essa intenção de adotar o monoteísmo por influência até da cultura judaica. A gente não sabe, não tem certeza, pode ter sido, pode ser que não, podem ser outros motivos, mas o fato é que a maioria dos povos naquela época eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, em criaturas fantásticas, tinham mitos sobre heróis, né, personagens que lutavam, batalhavam contra monstros. E essas histórias não eram escritas, não eram inventadas à toa. Né? A maioria delas procuravam explicar alguma coisa da natureza que aquele povo não conhecia, não entendia. Então eles encontravam nos mitos uma forma de explicação da realidade que viviam. Então a religião comparada procura indícios de semelhanças entre essas religiões e a Bíblia. Infelizmente, alguns estudiosos, ao fazerem a comparação das religiões, vão dizer o seguinte, vão dizer que a Bíblia, ela copiou, ela tirou dessas culturas elementos para formar a sua própria, né, o seu próprio compêndio ali, né, a sua própria trajetória, seus próprios mitos. Mas nós cristãos não entendemos a religião judaica como mito, né? Tanto a época do judaísmo quanto do cristianismo, nós não entendemos como mito, nós entendemos como história real, né? Há relatos fantásticos ali, que é difícil, se você não tiver fé, você não tem como você acreditar naquilo, mas a intenção ali é mostrar a história real. Os escritores tinham como história real, não eram, se bem que os outros povos também tinham, as suas culturas acreditavam que eram real também, aquilo lá. O problema é que hoje, quando você faz religião comparada, né, muitos usam isso aí como argumento para dizer que a Bíblia é só mais uma mitologia na Terra. Nós não pensamos assim. Quando nós usamos o mesmo método e fazemos comparações com a crença de outros povos, nós encontramos muitas diferenças. Na verdade, não tem semelhanças, não. Muitas semelhanças, tem muitas diferenças. Né? Então, nós temos aqui na lição um relato da mitologia do Oriente Antigo, ali, o Oriente Próximo, é a saga de Atrahasis. Então, a epopeia, chamada de epopeia de Atrahasis. Na epopeia de Atrahasis, os deuses eles fazem o seguinte, não existe o homem ainda, então eles vão criar o homem. E os deuses, tem os deuses ali que estão no comando de tudo, né, nos seus tronos ali, os deuses principais, e tem um grupo de deuses que trabalham na Terra, eles têm um trabalho penoso, eles estão sofrendo muito, estão cansados, eles querem descansar, eles querem ter uma vida melhor. E aí eles vão e reclamam aos principais deuses, eles reclamam das suas condições. Aí os deuses resolvem o seguinte, então vamos fazer um trabalho. Nós vamos pegar um deus aí, o mais fraquinho aí de vocês aí, né? Vocês vão ter que colaborar com a gente, né? Colabora aí. Escolhe alguém aí da turma,
vamos pegar esse Deus, vamos matar esse Deus e derramar o sangue dele na terra, na argila, vamos misturar a carne desse Deus e o sangue com a argila e vamos chamar as deusas procriadoras. E essas deusas procriadoras vão gerar, né, a partir ali do contato com essa argila, os primeiros seres humanos. Então essas deusas criadoras, elas geraram 7 mulheres e 7 homens. Então dessas 7 mulheres e 7 homens, deu-se a origem da humanidade e os seres humanos agora iam fazer o trabalho que aqueles deuses faziam. Então esse é um mito, né? Existem muitos mitos. Esse aqui é um mito encontrado ali próximo do Egito, mas o próprio Egito mesmo, o Egito na época de Moisés, tinha outras crenças, né? Tinha uma outra visão. A natureza estava repleta de deuses, o Nilo era um deus, né? Os crocodilos eram representações, haviam deuses semelhantes a crocodilos, o céu era uma divindade, a terra era outra divindade, as estrelas. Então, eles tinham explicações para a natureza por meio desses mitos aí. Então, eu citei esse, e agora a gente faz uma comparação. No relato da criação bíblica, não tem outros deuses, só tem um. Já começa daí. Né? Os judeus são monoteístas. No relato da criação, as obras que vão surgindo não são deuses também criados a partir desse Deus. Por exemplo, Deus ele vai criando as coisas e as coisas são o que são criaturas. Então, nós temos a vegetação, coisas criadas por Deus, eles não têm vida em si, eles não são seres pensantes, nem nada, não são entidades. Mas aí depois vem os animais. Mesmo assim, os animais são o que nós entendemos hoje por animais, não era diferente naquela época. Não são também seres inteligentes, não são seres que vão trazer, não vão orientar o povo, nem nada. O ser humano vai ser criado ali no 6º dia para tomar conta de tudo aquilo. Né? São os guardiões, né? São os dispenseiros, são os mordomos de toda essa terra, de toda essa criação. E não tem morte, sangue nenhum é derramado para criar ninguém, não há combate, não há sofrimento entre os deuses, né? Nós temos Deus ali trabalhando tranquilamente, em harmonia com tudo, e em tudo existe harmonia. E, ao contrário também do que acontece com as culturas pagãs, Deus ele não cria o homem para fazer trabalhos para ele. O que a gente encontra no relato é Deus, na verdade, se dando, Deus ele auxiliando, ele guiando, orientando, né, o ser humano. Então, é muito Deus, na verdade, dá até o descanso para eles. Deus faz o homem no 6º dia e no dia seguinte o homem descansa junto com Deus. Né? Há uma festa ali, uma celebração da criação no 7º dia. Então é totalmente diferente das crenças pagãs. Então no relato da criação, essa primeira parte vai casar muito com o tópico que vem agora. O tópico seguinte é Gênesis versus paganismo. Versus paganismo. Para falar sobre isso, a gente vai ler um texto aqui. É o texto de Gênesis mesmo, que fala sobre a criação. É o capítulo 1, do verso 14 ao verso 19. Diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4º. Então a gente vê aqui Deus criando, né? Eu já comentei um pouco sobre os animais, as plantas, e no 4º dia ele faz aparecer ali o sol, as estrelas, a lua. Mas olha só que interessante no texto. O texto não diz assim que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Ele chama de luzeiros. Né? Um luzeiro maior para o dia, um luzeiro menor para a noite, né? Que nós entendemos que um é o sol até a lua. Por que Moisés não usou a palavra sol? Né? Por quê?
A gente encontra nos livros todos de Moisés, não só no Gênesis, mas em todos, uma preocupação muito grande de não dar muito espaço para as culturas pagãs. Né? Em alguns momentos vai ser inevitável, mas ele não dá espaço. E no Gênesis é o que acontece. Não se usa ali na criação a palavra sol, porque sol era o nome de uma divindade. Nós usamos até hoje, né? Ficou, né, na língua, né? E a gente não pode negar que a cultura daqueles povos, eles têm um grande impacto, tiveram um grande impacto sobre a cultura em que vivemos hoje. Muitos nomes que eram usados no passado pelos povos pagãos são usados até hoje. Você não precisa se preocupar com isso, viu? Não precisa abandonar o nome. Nós temos ali no livro de Daniel um exemplo muito bom para a gente poder tirar lições. Daniel, quando chegou com seus amigos, quando foi levado para a corte de Nabucodonosor, eles tiveram os nomes alterados. Então, os nomes deles, né, os nomes originais, eram todos ali da cultura judaica, eram homenagens a Deus, né? E o rei Nabucodonosor pediu para mudar o nome, e agora os nomes deles seriam homenagem aos deuses. Estavam homenageando aos deuses. Daniel e seus amigos não se importaram com isso, né? Certamente, lógico, não se agradavam de terem os nomes mudados, mas não criaram problema com isso aí, porque eles sabem que o nome não ia afetar em nada a vida deles. Mas eles se preocuparam com outras coisas, por exemplo, não se contaminaram com as iguarias do rei, eles sabiam que ali haveria uma quebra dos mandamentos, uma quebra muito grave dos mandamentos, e que teria um peso e consequência muito grande. Mas não se preocuparam com a outra questão do nome. Então você não tem que se preocupar com nomes, os nomes que são dados hoje para as coisas, né? Se você vivesse nos Estados Unidos, o nome de cada dia ali é um nome, né? São nomes que vieram da cultura nórdica, misturado ali com a cultura romana. Cada dia é uma homenagem a uma divindade. Então nós temos ali parte da semana dedicada a divindades nórdicas e parte da semana a divindades romanas, greco-romanas. Né? Então o nome não é problema. Mas Moisés, ele se preocupou, ele não queria dar espaço para isso, então ele não põe, não aparece. Isso é mais um detalhe que é importante ser salientado. Né? Existe a preocupação de não se parecer com os pagãos em nada. Então, esse é um aspecto do Gênesis. Né? O embate ali, ele se coloca contra o paganismo. A criação e o tempo. Esse é um outro tópico da lição, e é um tópico bem interessante, é um tópico que muita gente foge. No livro de Gênesis nós encontramos ali as cronogenealogias. O que são cronogenealogias? São as genealogias. A genealogia é a descrição assim, das descendências, né, dos povos. Então, fulano gerou ciclano e tal. Mas são cronos, porque elas têm a ver com tempo, períodos de tempo. Então eu tenho aqui um exemplo separado que a lição cita, eu separei aqui. Gênesis capítulo 5, você pode ler o capítulo 5 inteiro, e também o capítulo 11. Nós encontramos ali as genealogias de Adão, e no capítulo 11 elas vão chegar até Abraão. Então, são muito importantes. Aqui de Gênesis 5, os primeiros versos diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Né? Muita gente já se assusta, porque fala, nossa, viver 930 anos, como eu já disse no estudo passado, esses números são literais, não são simbólicos, não é um calendário diferente do nosso, com uma quantidade menor de dias, são dias de 360, são anos de 365 dias, era assim que funcionava o calendário judaico, e Adão viveu, né, segundo a Bíblia, essa quantidade de tempo mesmo, o homem vivia muito mais. E a genealogia disse que ele, conforme ele teve
130 anos, ele gerou um filho chamado Sete. Isso foi depois de Caim e Abel, né? Então Sete não é o primeiro filho dele, é um filho que veio depois de Caim e Abel. E depois disso, Adão viveu mais 800 anos, né? Viveu até 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, as genealogias vão funcionar assim. E elas são muito importantes porque a gente consegue, por meio das genealogias, traçar todo o período de tempo. Porque elas não aparecem só aqui. Elas vão se repetir em outros livros, vão aparecer em outros livros da Bíblia. E conforme você vai calculando tudo, você chega a um período de tempo. Então, existe uma contagem de tempo, desde Adão até os dias de Jesus, contando, analisando, levando em conta os períodos ali das genealogias e também o período de governo dos reis. Né? O governo dos reis entra nessa soma também. Então a Terra teria por volta de 4.004 anos. Aquele período todo de Adão até Jesus é um período de 4.004 anos. Esse período de tempo ele vai totalmente contra a teoria científica de que diz que a Terra, né, que a humanidade está na Terra já há milhares de anos. Né? Vai totalmente contra isso, vai totalmente na contramão. Por isso, essa data, esse período de tempo bíblico, não é aceito pelos geólogos e cientistas que creem na evolução, porque vai totalmente na contramão do que eles acreditam. E eles afirmam ter provas sobre isso, e os argumentos deles são fortes, mas nós entendemos que a Bíblia tem que ser aceita por fé. Só que existe uma ciência, né, no mundo assim por parte, né, nós adventistas mesmos, nós pregamos, ensinamos muito isso, que é a teoria criacionista da Terra. Então nós, por meio dos mesmos dados que os geólogos evolucionistas, né, chegam a confirmar a evolução, os mesmos elementos nos ajudam a provar o contrário, de que há a possibilidade ali da Terra ser jovem, não ser essa Terra, né, esse período aqui em que a humanidade está vivendo um período de eras, gigantescas eras, mas um período de 4.004 anos, né, talvez um pouco mais que isso, porque nós temos detalhes que faltam nas genealogias. Né? Existem números que escapam e existem problemas também nas traduções dos números. Então nós não temos, muitas vezes alguns números não são de difíceis tradução. Então, como a Bíblia tem que ser traduzida e tem que ser colocado o número ali, na nossa língua, então é definido o número ali, o número mais próximo da compreensão, né, que se compreende a partir do texto. Mas poderia ser um outro. Mas de qualquer forma, não só um número, não, a diferença não é muito grande. Então por isso que a gente fala o seguinte, que é por volta, né, a cronologia bíblica, seguindo a cronologia das genealogias, nós temos um período de tempo estimado de 4.004 anos. Pode ser um pouquinho mais que isso, mas é pouca coisa a mais, certo? Então a genealogia é muito importante também para a gente estabelecer datas para certos eventos. Com a cronologia bíblica a gente consegue ter uma noção de quando se deu o dilúvio, de quando se deu o êxodo, né? um dado aproximado. E aí o interessante é que isso tem ajudado muito na compreensão da historicidade da Bíblia. Principalmente na questão ali do êxodo. Então hoje a gente tem uma visão de que o faraó, por exemplo, que ele não é mencionado, o nome do faraó do êxodo, ele não é mencionado. Moisés também se preocupou com isso. Só fala faraó, né? Só é dito faraó, não se diz que faraó foi. Muita gente acreditava que foi Ramsés, né, por causa das cidades que foram construídas, né, que o texto diz que o povo judeu construiu ali no Egito. Né? Uma das cidades era a cidade de Ramsés. Só que, usando a cronologia bíblica, né, usando esses dados das genealogias, nós encontramos um outro faraó, né, para o período do êxodo, que não é Ramsés, mas Tutmés. E a história de Tutmés, se eu não me engano, Tutmés III, ela casa muito melhor com a história bíblica, porque entra na história ali, na família de Tutmés, a rainha Hatshepsut, e a rainha Hatshepsut seria a princesa que cuidou de Moisés.
né? Então há um casamento melhor ali da história. Inclusive existe um tablete, uma pedra que foi encontrada naqueles dias, também desse período aí, que vem narrando ali, nós encontramos nessa pedra, nesse achado arqueológico, a menção, né, um texto escrito por um sacerdote egípcio, e nesse texto ele cita algumas das pragas que foram derramadas no Egito. Então, casa muito melhor. E nós conseguimos fazer esse casamento usando essa cronologia, essa contagem bíblica. Então, ela é muito útil. Infelizmente, também, muita gente especula outras coisas. Então, eu vou ler um outro texto aqui, muito importante, que é um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Então, embora as genealogias sejam importantes no uso da compreensão da palavra de Deus, nós não podemos exagerar na dose. E Paulo já dizia isso, ele diz assim, ó, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe, né, falando a Timóteo, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então muita gente criava ali problemas na compreensão da doutrina, da pura doutrina bíblica que foi ensinada por Paulo, pelo mau uso das genealogias. E hoje a gente também encontra. Tem gente marcando data para o fim do mundo utilizando as genealogias, né, da Bíblia. Então isso é um problema muito sério. Então não tem que ser usado nesse sentido. Né? Tudo tem que ser feito com parcimônia e pela orientação do Espírito Santo. Nós temos mais um tópico também, que é o tópico que fala sobre a criação nas Escrituras. Então eu vou ler aqui um texto que se encontra em Mateus capítulo 19, 4, 5 e 6, que diz assim, ele, porém, respondendo, lhe disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é uma citação de Jesus falando aqui no texto, e ele menciona, ele traz aqui um texto de Gênesis. Na verdade, nós vamos encontrar no Novo Testamento muitas passagens ecoando Gênesis, repetindo Gênesis, trazendo algum texto, alguma partícula de Gênesis. Então o Gênesis está presente ali está profundamente presente ali no Novo Testamento. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, ele vai usar, por exemplo, o Adão, né, para explicar o plano da redenção. Então ele vai dizer assim, que o pecado entrou por um homem, por meio de um homem, esse homem foi Adão. E agora o segundo Adão, que é Cristo, ele traz a salvação. Então o Gênesis ele está presente em toda a Bíblia. E chegamos até o livro de Apocalipse, onde ele também é mencionado. Jesus, por exemplo, ele, quando se fala da igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse, Jesus é chamado de o princípio da criação de Deus. Lembra que eu mencionei na lição passada sobre a questão do princípio, a palavra princípio? Então ali é retomado João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele usa esse termo, chama Jesus de o princípio da criação de Deus. Cristo é o próprio princípio. Ele é o próprio Gênesis. Cristo é o próprio Gênesis. Né? Agora, como é de costume aqui, a gente sempre traz uma curiosidade. Eu mencionei os cientistas lá no início do estudo. Né? Nós vamos falar um pouco sobre eles, falar um pouco sobre os cientistas que foram mencionados ali. Então nós temos Johannes Kepler. Ele viveu entre 1571 e 1630. Kepler foi astrônomo e matemático alemão. Ele é uma figura-chave na revolução científica do século XVII. Tornou-se célebre por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, que se denominou mais tarde como leis de Kepler, expostas em suas obras de astronomia, expostas em sua obra Astronomia Nova e também em Harmonices Mundi e Epítome da Astronomia de Copérnico. Ele ajudou muito as teorias científicas de Kepler ajudaram muito mais tarde o cientista que é muito conhecido, Isaac Newton, né?
Então Kepler, ele era crente, acreditava piamente em Deus, acreditava que Deus criou o universo, né, e que o universo poderia ser entendido pela matemática, ou seja, Deus usou a matemática para criar o universo. Então, muitos matemáticos naquela época, na época dele, pensavam assim também. No seu livro Mysterium, ele tenta conciliar o heliocentrismo, né, a Terra girando ao redor do Sol, com passagens bíblicas. Né? Então, é um homem que se dedicou ali à ciência e também à teologia. Nós temos John Ray, ele viveu entre 1627 e 1705, ele foi um naturalista em inglês e é conhecido como o pai da história natural e também o fundador da botânica moderna. No âmbito religioso, Ray acreditava em Deus como criador de todo o universo e não admitia a possibilidade de evolução das espécies. Ele acreditava que o mundo foi fixado a partir da criação e procurou apresentar provas por meio da ciência, explicando que indivíduos de uma espécie só podem dar origem a outros indivíduos idênticos a ele. Então, a evolução para ele era uma falácia. Essa questão não entrava, não se harmonizava com a Bíblia. Sua reverência pela Bíblia era tão grande que tinha ela como autoridade máxima nos assuntos referentes à fé. Ele até teve problemas com a igreja da Inglaterra por conta disso, porque ele entendia que a autoridade da Bíblia era superior à autoridade da igreja na Inglaterra. Então ele escreveu também livros sobre teologia natural, onde ele mescla ali a religião e a ciência, e foi um grande defensor da religião de Cristo, foi um grande cristão. Nós temos também Robert Boyle, que viveu entre 1627 e 1691, era um filósofo, químico e físico irlandês. Ele celebrizou-se como autor da Lei de Boyle, a lei nós conhecemos como Lei de Boyle, onde ele formula, onde ele expressa uma fórmula que exprime como os gases se comportam sob pressão. Então, a formulazinha dele é bem conhecida. O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Robert Boyle nasceu numa época de muitas superstições, de crenças e feitiçaria. A alquimia, na época dele, era ao mesmo tempo que era ciência, mas era ao mesmo tempo ocultismo. E ele negava qualquer explicação mágica dos fenômenos da natureza. Então ele fez uma grande crítica à alquimia na sua época. Fez notável progresso na ciência e no método científico. Em 1661, ele publicou sua obra mais famosa, O Químico Cético, um dos primeiros textos científicos em que a química se diferencia da alquimia e da medicina. A gente pode ver assim, pode dizer que ele foi um dos primeiros a quebrar ali, fazer separação. Então, a alquimia, hoje quem fala de alquimia, nós temos aí tem até um escritor famoso aí, que se diz alquimista, e que diz que sabe fazer chover e transformar chumbo em ouro, mas Boyle não acreditava em nada disso aí, diz que é tudo bobagem, e ele defendia o empirismo. Então ele foi um homem que realmente trabalhou a ciência como deveria ser. Ele acreditava tanto na palavra de Deus e entendia que todos deveriam ter acesso ao livro sagrado. Então ele financiou, ele tirou dinheiro do próprio bolso para que a Bíblia fosse publicada em várias línguas, inclusive língua dos nativos norte-americanos. Os índios norte-americanos eles foram beneficiados pelo trabalho de Boyle. Ele publicou livros também em árabe, irlandês, malai e turco. Então ele tinha a intenção de levar a Bíblia ao mundo todo. Foi um homem incrível. Então ele se dedicou, os seus últimos anos de vida dele, ele dedicou-se apenas a difundir a religião. O trabalho dele era esse. Nós temos o outro mencionado ali, um dos grandes, talvez o maior de todos eles aqui, Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727. Isaac Newton ele foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mas ele é mais conhecido como físico e matemático. Então, sua obra principal é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ela é considerada uma das obras mais influentes da história da ciência. Foi publicada em 1687. Então, ali, nessa obra, ele descreve a lei da gravitação universal. Ele ali formula suas 3 leis, as leis de Newton, que são conhecidas
até hoje, né? E fundamentam a mecânica clássica. Então, mas Newton não se dedicou somente à ciência. Ele se debruçou muito sobre as questões teológicas e ele tinha muito interesse nas profecias. Então ele escreveu um livro muito importante sobre Daniel e Apocalipse, né? Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. Ele publicou esse livro em 1733. Você hoje encontra esse livro em língua portuguesa, ele pode ser encontrado aí nas melhores livrarias, só procurar na internet você encontra. Eu tenho ele em casa, é um livro muito bom. É lógico que Newton ele não acertou em tudo ali o método que ele usou para interpretar os livros de Daniel e Apocalipse são os métodos que nós, adventistas, mesmo usamos. Mas ele chegou a conclusões meio complicadas. Mas a boa parte do seu livro está corretíssimo, inclusive afirmações que ele faz, que ele retira a partir da sua interpretação. Então é um livro riquíssimo, eu recomendo. Ele faz muito bem para você que procura entender, né, encontrar, descobrir a historiografia da religião cristã. Então ele é essencial para isso, vai te ajudar muito. Eu recomendo, é um livro muito bom. E acho que é o livro mais precioso, assim, o trabalho mais das obras religiosas que Newton produziu, é um dos mais importantes aí, e que teve e que deu ali um avanço, um impulso para o conhecimento do livro de Daniel, de Apocalipse, nos anos seguintes, né? Então, Newton ele era um homem muito preocupado com essas questões. Ele também teve, né, preocupação em saber quando Cristo ia voltar. Ele chegou até a afirmar que não ia passar de 2060. Né? Então, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, Newton não era perfeito, né? Nós não somos perfeitos e ele, infelizmente, foi tentado ali a cair nesse erro, né? De marcar datas para a volta de Jesus. Ele não marcou exatamente uma data, mas isso também de falar assim de não volta, a partir de quando, isso aí gera um problema terrível. Mas você pode deixar isso de lado e pegar o livro, né, as observações que ele faz de Daniel Apocalipse, e você vai tirar muito proveito dali. É um livro que eu recomendo. Então é isso aí, gente. A gente viu que a ciência ela pode se harmonizar sim com a religião. Elas não são diferentes, são duas formas de saberes que tratam do mundo e do universo. E se nós cremos em Deus, né, nós cremos que Deus ele criou a natureza de forma lógica, de uma forma em que nossa mente, né, que a mente também maravilhosa que ele nos deu, é capaz de estudar, né, é capaz de analisar nós cristãos podemos ter um vislumbre muito melhor da natureza, da criação de Deus, usando o método científico, porque nós reconhecemos Deus como Criador. Na verdade, isso só reforça a nossa fé nele. Que vocês continuem estudando então a palavra de Deus, debrucem-se sobre essa questão, leiam, né, mastiguem o livro de Gênesis, e que Deus abençoe todos. Até o próximo vídeo.